Esse culto é um culto comemorativo, é um culto de ações de graças ao nosso querido pastor Rubens. Sabe por quê? Dia 17, quarta-feira, ele vai completar mais um ano de vida. E todo esse culto hoje foi pensado no Senhor, pastor. Nós te amamos. Filma aqui a igreja, vamos mostrar a turma que está aí. Olha que está todo mundo de máscara, olha que bênção. Pastor, pode dar um tchau para o pastor aí? O pastor está nos acompanhando lá da casa dele, olha só que bênção. Mas esse culto é exatamente isso, é um culto de ações de graças pela vida desse homem maravilhoso. Nosso pastor é lindo, maravilhoso e nós amamos a vida dele. Eu gostaria de ler um texto. Vou pedir para você se levantar mais uma vez, em reverência ao nosso Senhor Jesus, para que nós possamos ler esse texto juntos. Vamos ler bem alto? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será. Você está precisando ter sabedoria, irmão? Peça a Deus. Peça a Deus que nos dá livremente e de boa vontade. Vamos orar mais uma vez? Nós já louvamos aqui aquelas louvores que o pastor ama. Já pulamos aqui, saltamos, agora queremos ouvir Deus falar. Senhor nosso Deus, prepara os nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes para ouvir a Tua palavra. Queremos sair daqui praticantes dessa palavra e diferentes da forma que entramos. Hoje nós queremos criar uma expectativa no coração para ouvir o Senhor falar. E me usa, Senhor, humildemente, como Teu instrumento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estão falando de sabedoria, né, irmão? Pode se assentar. Sabedoria é muito bacana. Essa semana eu vi uma frase que eu achei muito legal. Falou assim: conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Agora, sabedoria é não usar o tomate numa salada de frutas. Então é muito interessante o conceito de sabedoria e conhecimento. E aqui Deus está falando que vai nos dar sabedoria. E é possível receber sabedoria. E a nossa igreja, ela é esclarecida. Por quê? Porque nós temos um pastor esclarecido. A igreja é exatamente o reflexo do seu pastor. Então nós te amamos, pastor Rubens. O senhor é uma bênção em nossas vidas. E pastor Rubens possui muitas características, né? Como é o aniversário dele, nós temos que falar alguma coisa para ele aqui. E eu acompanho a família já há quase 27 anos. Muito tempo já, né, Klaus? Já estou lá há bom tempo. E eu já percebi, a gente não é bobo, a gente vê as coisas, né? E aqui como igreja também, a gente tem algumas características que a gente pode ressaltar do pastor. É um homem com a vida simples. É um homem que, embora estudou muito, é um estudioso, tem diplomas aqui no Brasil e no exterior. É um homem simples, é um homem receptivo, é um homem acessível, é um homem que conversa com qualquer um da mesma forma. Inclusive, ao conversar com criança, ele inclusive se abaixa e olha nos olhos. Isso é integridade, mesmo sendo grande estudioso e um erudito, vamos pôr assim. E toda vez que eu encontro com ele está sempre com um livro na mão, está sempre estudando alemão, inglês, e além de estudar, ele quer ensinar a gente também, né? E ele tenta nos ensinar umas palavras, às vezes, muito complicadas no alemão, e é muito difícil, eu confesso que eu não sei, não. Ele tem uma visão bem definida do ministério. Ontem eu estava conversando com o pastor Nelson, exatamente sobre essa questão da visão. Pra você ter uma noção, irmãos, a visão do pastor Rubens vai até 2040, quando nós teremos um prédio enorme lá atrás, quando nós teremos várias atividades aqui dentro, quando nós compraremos todo esse terreno até a Jacuí. Olha a visão de Deus para ele
e ele sustenta essa visão, e a nossa responsabilidade é ajudá-lo a carregar, porque ele é o nosso olho, né? Deus deu a ele a visão, mas nós somos braços, pernas, para ajudar isso aí. Então é um homem que tem bem definida essa visão. Falar em ética cristã é até brincadeira. É um homem que tem ética. A gente percebe a vida do pastor esse tempo todo, é sempre ascendente. Eu nunca vi pastor descer um degrau no quesito ética cristã. Pelo contrário, ele está galgando cada dia mais crescimento. Isso é uma referência para nós. E a excelência, né, irmãos? Ele carrega no sobrenome dele a excelência e vive isso, mas é humilde. E a alegria também é uma marca. Então Deus te abençoe, pastor. E para nós é um privilégio sermos pastoreados pelo Senhor, né, por você. E é uma grande oportunidade que nós temos, sabe por quê? Porque quando nós estamos próximo do pastor Rubens, a gente conhece mais Jesus. Ele é tão íntegro que ele cheira Jesus. Ele exala o perfume de Cristo. É muito lindo isso, né? Então é uma grande oportunidade que nós temos em pertencer a esse ministério, a essa igreja, por termos esse pastor tão querido no nosso meio. E eu fui convidado então essa semana, né, para falar alguma coisa aqui. Pastor Moisés me convidou, pastor, é uma bênção. E alguns irmãos me pediram para trazer algumas particularidades do pastor Rubens. Vou aproveitar que ele não está aqui, agora eu posso falar, né? Posso dar Porque crente é curioso, pastor. Eu não sei aqui na Renascença eu acho que nós não somos tão curiosos não, mas qualquer igreja aí é tudo curioso pra caramba. Mas o crente é curioso. E alguns irmãos estão pedindo, assim, viu, Cláudio? Nós vamos falar algumas coisas aqui particulares. Vamos entregar o pastor, hein? E é tão curioso que uma vez uma multidão ficou sabendo que Jesus estava num determinado lugar, né? E a multidão foi lá, não só para ver Jesus, mas para ver o morto que ele havia ressuscitado, que é Lázaro, né? Então, o povo é curioso, quer saber. Então, eu gostaria de expor nosso pastor aqui hoje, com algumas características pessoais relativas à postura do pastor dentro de casa, com relação à sua família. Porque quando a gente conhece um homem dentro de casa, da sua casa, é fácil a gente reconhecer ele fora, né? Porque geralmente é o contrário, né? As pessoas em casa têm uma máscara, ou tira a máscara e fora ele está com uma máscara. Mas eu quero trazer exatamente isso, essa postura dele com relação à família, pois como sou integrante dessa família, eu posso fazer essa analogia, não só como um pai, mas como um pastor, né? E no caso do pastorado, uma característica, na verdade, não é independente da outra. O que ele é aqui, ele é lá. O que ele é lá, ele é aqui. Tá bom? E é mais fácil, irmãos, a gente alcançar o sucesso fora dos portões do que dentro, né? Dentro da nossa casa a gente mostra quem a gente é, né? O próprio Paulo fala isso para Timóteo. Portanto, se alguém não sabe governar a sua família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, encontramos na Bíblia grandes exemplos: Isaac, Jacó, Efraim, Eli, Davi, Ezequias, que tiveram problemas nesse quesito aí, enormes lutas dentro de suas casas. E é isso que nós queremos trabalhar aqui hoje. Mas ao homem que agrada ao Senhor, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. O homem que agrada ao Senhor, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então hoje o tema, a mensagem que nós queremos falar é sobre sabedoria alcançada. Ou seja, é possível. A sabedoria é palpável. Nós lemos aqui no início que se a gente não tem, peça que o Senhor nos dá livremente, de boa vontade. Então a sabedoria, ela é alcançada, e o pastor Rubens
ou Rubens, às vezes eu vou chamá-lo de Rubens, ele adotou alguns desses princípios para se tornar um pai, um líder de valor segundo o coração de Deus. É um homem que merece tudo. E eu pude observar então algumas coisas, mas Deus o presenteou com sabedoria, porque ele pediu, mas não só pediu, ele buscou, porque a sabedoria também deve ser buscada. A gente deve correr atrás de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, ler a palavra de Deus. Então a sabedoria pode ser alcançada. Você pode falar comigo? A sabedoria pode ser alcançada. E eu quero sabedoria, fala. Eu quero sabedoria. E se a gente seguir o exemplo do pastor Rubens, nesse quesito família e igreja, a gente também vai ser bem-sucedido, tanto na instrução da nossa família, quanto na liderança do ministério. Mas vamos lá, que vocês já estão curiosos para saber, né? Sim? Vamos então, eu separei alguns princípios que Rubens tem praticado e eu tenho percebido ao longo desses 27 anos de convivência. Eu poderia ficar a manhã inteira falando aqui, mas eu separei 7 características. A primeira delas, Rubens é aquele que na dinâmica da vida prioriza seus filhos, orando por eles e sempre confrontando-os. É uma grande e bela característica. Jó, no capítulo 1, de 4 a 5, fala que seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Terminado aquele período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Fala, constante. Constante significa o tempo inteiro. Não importava o horário. Jó, então, ele chamava seus filhos para conversar. Jó exortava os filhos, mas também confrontava os filhos. Jó queria saber, e a preocupação de Jó, acredito eu, não era com a reputação dos filhos, mas se os filhos, porventura, pudessem ter pecado contra Deus em algum momento no coração. Então essa era a preocupação de Jó. E eu percebo que Rubens tem a mesma preocupação. Ele chama a gente para conversar. Ele chama a gente, não importa o quão ocupado ele esteja, não importa a agenda dele congestionada naquele dia, mas ele sempre encontra tempo para orar pelos filhos, para abençoar os filhos. Eu falo filhos, eu estou falando netos, estou falando genros, estou falando noras. Eu sou fruto de oração desse homem. Então eu sou muito grato por isso, principalmente porque ele valoriza a família e sempre encontra tempo para conversar com cada um individualmente. Olha, às vezes ele encontra conosco coletivamente, como família, mas individualmente ele tem um particular com cada um, que seja na semana. Às vezes ele está lá em casa, a gente está junto, aí ele dá aquela sumida, ele vai para um quarto, de repente, um por um entra naquele quarto. Ele faz questão de chamar e saber e conversar, mas principalmente nos confrontar com a palavra de Deus e entender se nós estamos glorificando a Deus de todo o nosso coração. Então esse é um desafio que nós temos como pais, agirmos como o Rubens age. Deu certo e tem dado certo, irmão. E nós queremos aplicar esses ensinamentos hoje para nós. Segundo princípio, eu poderia falar muito aqui desse, mas vamos seguir, porque senão... Segundo princípio praticado pelo pastor Rubens, ele não tem preferência por um filho em detrimento do outro. Verdade, Klaus?
Klaus está aí, está vendo? Ele não tem essa diferenciação, porque nós sabemos que os filhos são diferentes uns dos outros. Cada um tem uma característica, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, formas diferentes de agir e reagir. Cada filho é um universo de responder, de corresponder. Então, Rubens, ele se preocupa não só em criar os filhos, netos e todo mundo na forma vertical, como a gente falou aqui, a gente com Deus, mas também se preocupa em criar seus filhos e sua família de forma horizontal, se relacionando bem com as pessoas, principalmente dentro da família. E colocando o coração dos filhos, alguns princípios de respeito, de amizade, de harmonia no lar. Quantos lares perderam a harmonia porque a preferência de um filho com relação a outro? Homens de Deus cometeram erros nessa área. Eu posso enumerar aqui alguns. Isaque, por exemplo, preferia Esaú em detrimento a Jacó. Não é assim a história? E mais tarde, Jacó repetiu o erro do pai, preferindo quem? José, em detrimento aos outros irmãos. Ambos os pais jogaram os filhos contra os filhos. Criou uma guerra civil dentro de casa, uma guerra familiar. E Rubens, bem como sua querida e amada, nossa querida pastora Marilene, procuram costurar essa unidade familiar, essa unidade da família, esse elo, porque isso é muito importante, mantendo que os vínculos de amizade entre filhos. A gente sabe que às vezes existem conflitos, mas eles conseguem manter, e a sabedoria está exatamente aí, irmão. Rubens e Marilene sabem o lugar deles, sabe até onde pode chegar, mas eles não aceitam reclamações, porque isso é muito comum. Não sei se vocês têm mais de um filho reclamar do outro filho para você, e falar: pai, porque fulano fez isso, 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 isso. Eles têm essa sabedoria de saber lidar com essa situação e sempre jogam a água fria em quem está reclamando, exaltando a qualidade do outro. Isso é sabedoria. Dá bons conselhos, exalta sempre as qualidades dos seus filhos, irmãos. Isso é uma característica que eu tenho aprendido com meu sogro. Terceiro princípio. Pastor Rubens é aquele que ama mais a Deus do que seus filhos, priorizando a obediência à palavra de Deus. Porque nós sabemos que não é fácil falar não para os filhos, né? É difícil falar não. É muito mais fácil a gente falar sim. Vai, pode ir. É mais fácil a gente falar sim. Porque quando a gente fala não, a gente traz para nós uma responsabilidade. É mais fácil a gente ceder. É mais fácil a gente agradar nossos filhos. E é mais fácil fazer as vontades deles do que falar não. E às vezes nós, lá em casa, lá na família, a gente escolhe um caminho que para nós está bom, mas para o Rubens, que tem a visão de Deus, não está bom. E ele tem a coragem de falar: não, não é esse caminho, não é por aí, não pode fazer. E se a gente insiste em fazer, pastor, ele fala assim: não. Não, e falar não é fácil não. Pode até parecer assim difícil, desconfortável para ele, mas ele ama mais a Deus e os princípios de Deus do que os próprios filhos. E os princípios de Deus para ele nunca devem ser mudados, porque eu noto que o seu papel não é sempre agradar os filhos, mas agradar a Deus, criando bem os seus filhos no caminho dele. Você pode bater palma para o Senhor Jesus aí? Esse é o nosso pastor. E esse foi o erro de um sacerdote muito famoso na Bíblia,
chamado Eli. Eli era um sacerdote muito forte, assim, muito poderoso, líder do seu país, um juiz, liderou a nação por 40 anos. Foi um líder tão forte que os seus filhos quiseram ser sacerdote também e se tornaram sacerdote, os filhos de Eli. Mas houve um dado momento, naquela relação familiar, na vida de Eli, que faltou o quê? Pulso. Faltou dizer não. Talvez Eli não tivesse a musculatura espiritual para chegar e falar assim, confrontar os filhos. Está errado, não pode. Faltou corrigir os filhos. E acabou se tornando o quê? Um confronto dentro de casa, um pai ausente, que não teve condições de ajustar a sua casa, e a casa desmoronou-se. Virou um problema, faltou exercer um papel de sacerdote na sua casa. Olha o problema de você ser bom do lado de fora e esquecer do lado de dentro. Quarto princípio, praticado pelo Rubens: sempre tem tempo para a sua família e discerne suas lutas pessoais. Também é um passo de sabedoria, irmãos. Porque todos nós sabemos, andamos ocupados demais nesse mundo, né? Isso é a tônica da nossa geração, trabalhar em 3 turnos, é ou não é? Trabalha de manhã, trabalha à tarde, à noite estuda, é aquela confusão, e a gente tem que correr atrás do nosso pão de cada dia, né? A mobilidade urbana tem nos afastado também, tem nos trazido os afazeres na empresa, os problemas que a gente encontra aí fora, as preocupações que nós temos, e a gente, se leva isso para dentro de casa, a gente acaba perdendo a oportunidade de estar com a família. Existem muitas pessoas que levam para casa seus problemas e esquecem de ver os problemas que tem em casa. Aí que está a grande questão. E nós não podemos ficar tão ocupados e preocupados com essas coisas a ponto de levar isso para dentro de casa, e Rubens sabe separar isso perfeitamente. Ele não leva para casa seus problemas, suas frustrações, suas decisões certas ou erradas que tomou. Em casa é outro esquema, é outra coisa. E quando a gente leva para casa esses problemas cegam da gente ver o que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque a pauta fica outra, não o que... Porque é bom você sentar com seus filhos, conversar no particular e entender quais são os problemas que estão acontecendo, mas quando você traz os seus problemas de casa, seus problemas passam a ser pauta e prioridade, e não os problemas da sua casa, né? Davi teve esse problema. Davi era um rei, e um rei muito atarefado, e a agenda de Davi, cada dia mais exigiam mais dele. Davi era um homem que precisava tomar muitas decisões. Ele amava seus filhos, tanto que ele, inclusive, honrava seus filhos com títulos, ministros de Estado, não é, pastor? Moisés honrava seus filhos, porque ele amava os filhos. Moisés não, Davi. No entanto, ele não tinha tempo para examinar e auscultar o coração dos seus filhos. E aí perdeu, sabe? Perdeu o link ali. E ele não percebia, por exemplo, que um de seus filhos, chamado Aminon, estava tendo um problema muito grande, estava começando a ficar diferente, porque faltava esse momento particular. Ele não percebera que Aminon estava trazendo dentro dele uma paixão doentia pela irmã. Aminon queria porque queria a irmã. E Davi não percebeu esse problema, porque estava ausente, mesmo dentro de casa. E ele faz ainda uma coisa que ele não percebeu. Ele manda a própria filha para a casa de Aminon. E nisso um irmão de Aminon nutre um ódio mortal. Conclusão, final da história.
porque Davi podia ter percebido esses problemas se tivesse em casa, porque eu acredito que muitos sinais deviam estar acontecendo ali, mas a gente não percebe porque a gente vive os nossos problemas. E Absalão matou o irmão Aminon. Davi estava ocupado demais para se ocupar com os sentimentos mais profundos dos seus filhos. E Rubem separa bem seus problemas, não leva isso para casa, suas aflições, e quando ele está em casa, ele dedica seu tempo para nós. É uma bênção isso. E se a gente aplicar, a gente vai sair bem nessa fita aí, viu? Criação de filhos. Ouça seus filhos. Às vezes aquele problema que para nós é banal, porque nós já temos experiência, já passamos por aquilo, mas para o seu filho é um grande obstáculo. Ele só está precisando assim, pai, me ajuda, qual que é o caminho? O que eu faço? Mas você está preocupado em resolver esses problemas aí fora, né? Para a gente pensar. Quinto, Rubens é aquele que ousa liderar sua casa, levando-os a servir a Deus. Hoje se vive essa geração democrática, né, irmãos? Essa geração de que você pode escolher o que você quer. E com isso a gente resgata uma geração lá de juízes, em que cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria, o que bem escolhesse. Existem pais hoje, dentro da própria igreja, irmãos, que têm a tese que não devem interferir na vida espiritual e nas escolhas dos seus filhos. Porque essa é uma decisão particular. Você que tem... É particular, você que escolhe. Então não foi assim que pensou, por exemplo, um grande líder chamado Josué. Josué foi um homem que tomou uma seguinte posição. Ele botou uma plaquinha na casa dele lá, bem grande. Plaquinha não, acredito que tenha sido um outdoor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem peito para falar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve peito, ele teve coragem para levantar essa bandeira e explicitar isso como líder da sua casa. Ó, eu vou, mas todo mundo vai comigo, né? E Rubens trouxe para si essa responsabilidade e não terceirizou a liderança espiritual da sua casa. Ele pegou isso como verdade e ele falou: eu vou seguir esse caminho. Minha esposa vai seguir comigo, meus filhos seguirão comigo, meus genros, eu não vou perder ninguém para o mundo. Porque eu e minha casa serviremos o Senhor. E nós estamos aqui hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, no som ali transmitindo, os meninos estão aqui, Klaus tocando, Cristiane louvando também lá em casa, mas todo mundo na presença do Senhor. Wagner, Nora, Genros, está todo mundo aqui, ó, né? Isso é uma vitória. Agora, isso não é dado assim, porque Deus me ama e Ele vai me dar isso. Isso é dedicação. Posturas como essa fazem isso, se solidificar e consolidar. Deus é maravilhoso. Estamos todos aqui hoje, eu falo isso com muita alegria. Eu não era para estar aqui não, irmãos. Eu não vou nem falar onde que eu estaria hoje. Mas por causa desse homem, dessa família que me abraçou, me instrui, me ensina, nós estamos aí servindo ao Senhor. Sexto princípio, está acabando. Vocês estão gostando aí dos negócios? Está indo bem? Nós estamos acabando. O pastor Rubens lá, está bonitão, né? Sexto, pastor Rubens sabe temperar disciplina e encorajamento. São duas forças distintas, mas existe uma correlação, e quando a gente aprende a temperar isso, você cria filhos de sucesso, porque ele não deu somente disciplina para os seus filhos. Se fosse assim, seriam todos recalcados hoje. Mas ele também não deu só encorajamento, porque se assim fosse, seriam todos mimados. E
pastor Rubens soube temperar essa relação aí, disciplina e encorajamento. Olha, ele nos dá disciplina, como Efésios lá fala aqui, na disciplina e admoestação do Senhor. Então, o pastor Rubens, ele nos disciplina, tanto nós em casa como a igreja, não é a verdade? Sempre está nos disciplinando. Na hora a disciplina não é bom, irmãos. Nunca é bom, mas tem um efeito positivo. E disciplina significa fazer de seus filhos discípulos. Isso é disciplina. Deus é muito bom. Mas Ele também nos encoraja sempre. A característica dele é muito bacana. Ele sempre fala assim: vai dar certo, vai com fé, estamos orando por você, vai que vai dar. Mas é só um ventinho. Não, isso aí vai soprar muito, vai cair bênção sobre sua vida, esse ano vai ser melhor. Então, essa palavra de encorajamento também é muito bom. Sejam fortes, corajosos, não é assim que a palavra fala? Não tenha medo, não fique apavorado, nós estamos aqui orando por você, o Senhor vai te abençoar. Isso nos dá muito encorajamento. E por último, irmãos, para a gente terminar, sétimo princípio, que poderia ser 70, que eu poderia falar vários aqui, mas eu separei alguns, só 7. Rubens é aquele que protege seus filhos dos predadores. Isso é muito legal, porque Jó escreve lá, no capítulo 39, diz que a águia se eleva no mais alto e faz o seu ninho lá em cima, para que os predadores, lá no alto do penhasco, os predadores não vão lá atacar sua família, atacar seus filhotes. Protegendo dos predadores. Claro que o Rubens não monitora a gente 24 horas por dia, é impossível isso. Mas ele é igual uma águia. Além de querer nos proteger e sempre nos cercar, ele tem uma visão de águia. Aquele olhinho dele mais fundo, ele está vendo tudo. Ele sabe tudo. Não adianta esconder. Às vezes ele vai conversar com você e fica te olhando assim, com aquela cara meio de risonho assim, né? Aí você fica querendo enrolar ele, assim, ele percebe nas suas reações, ele tem um olhar de águia, mas tem essa característica de proteger, e se preocupa em estar do lado o tempo todo, protegendo os filhos, protegendo sua família, dos predadores, e esses predadores nós sabemos, a gente encontra eles em todo lado, na escola, no trabalho, na universidade, nas ruas. Existem, então, perigos e ameaças nesse mundo, mas existem também portas largas, sedutoras. Então Rubens está sempre de olho, nos protegendo. Então jamais faça como Ló fez, que pegou toda a sua família e levou para onde? Para Sodoma, para o lugar da desgraça, para o lugar da cidade do pecado. Horroroso isso. Então Rubens conduz bem sua família, conduz bem a sua igreja, nos levando a veredas de justiça. Glória a Deus por ele. E para a gente concluir, Rubens tem nos ensinado pelo exemplo. E a palavra de Deus nos fala que ensina a criança no caminho. Não é ensinar a criança o caminho. Muitos falam, ensina a criança o caminho. Não, é ensine a criança no caminho. E quando a gente ensina no caminho, significa, estou junto, me dá a mão. Vamos caminhar no caminho. Porque quando você fala o caminho, o sujeito está fora. Mas quando você fala no caminho, você está dentro. Então fica sempre dentro da sua família, protegendo. E nós queremos agora como igreja... tem uma frase aqui de um tal de Alberto Schumacher. Deve ser parente do Rubens, né? Ele fala o seguinte: o exemplo não é a forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar. Pastor Rubens é um exemplo para nós aqui na igreja. Queria que os irmãos se levantassem. Queria que os pastores viessem até aqui, os pastores que estão aqui hoje. Por favor. E nós queremos deixar um texto bíblico para o nosso querido pastor, para ele ler em casa agora. O texto é o seguinte: aqueles
que são sábios, pastor Rubens, reluzirão como... Lê para mim, pastor. Aqueles que são sábios reluzirão com o brilho do céu. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Aleluia. Eu vou pedir para que o pastor faça uma oração, mas eu queria que os pastores que aqui estivessem, porque foi pedido para ser feito um vídeo, sabe? Dos pastores homenageando o nosso pastor. Mas quem sabe faz ao vivo. Eu queria que cada irmão tivesse aqui 20 segundos para falar para o pastor aqui uma mensagem para ele. Nós te amamos, pastor. E depois o senhor finaliza. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus é uma honra servir o Senhor Jesus e a esta igreja. Este ano nós completamos 20 anos que estamos aqui. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Rubens é que nós ficamos aonde tem sucesso. Nós sempre queremos estar aonde o sucesso está. Com todas as falhas que nós temos, com todos os problemas que nós passamos, o Senhor Jesus sempre nos ajuda a caminhar e a vivenciar o amor de Cristo. Pastor Rubens, você é uma bênção. Pastora Marilene, você é uma bênção nas nossas vidas. Temos aprendido muito contigo. É uma honra servir a Igreja Batista do Renascença. Deus abençoe. Amém. Amado pastor Rubens, eu louvo a Deus por causa de Dona Helena e porque você foi fiel a esta profeta. Falando também aos irmãos, ela escolheu o nome Rubem. Rubem quer dizer altivez e excelência. Vocês percebem por que Renascença é a igreja que busca a excelência em Cristo? É uma profeta que falou isso quando ele nasceu. Altivez e excelência. Isso quer dizer Rubem. Escriba ou Schreiber é aquele que cumpre as escrituras. Então, como professor da escola bíblica, eu vejo no pastor Rubens isto: excelência no cumprimento das escrituras. É desta maneira que nós te amamos, pastor. Que Deus te abençoe. Aleluia. Nós quando aprendemos sobre um homem, a gente só tem visão para um foco. Ou você vê a qualidade das pessoas, ou você vê o defeito. É importante a gente aprender sempre a ver as qualidades. E isso eu aprendi com o pastor Rubens e mantive esse foco nele. É claro que ele é um homem
E como todo homem tem defeitos, porque todos nós temos defeitos, mas ele possui muitas qualidades. E quando você dá foco a essa qualidade, você cresce. Ele é um homem que oferta crescimento acima de tudo. E tem uma fala dele que eu guardo para todo sempre. Um dia ele disse para mim, bem aqui na frente, nós estávamos falando sobre uma situação, ele virou para mim e falou assim: eu aprendi a colocar a misericórdia na frente do meu ponto de vista. Então as palavras do pastor Rubens, a natureza dele é uma natureza sábia. Quem convive e se relaciona com ele ganha muito. E nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender a conviver e trazer para o nosso lado. Eu costumo dizer para minha esposa que ele é o exemplo mais próximo do José da Bíblia, porque ele tem um caráter indelével e, acima de tudo, ele explicita esse caráter. Ele trouxe esse caráter para si próprio, ele introspectou esse caráter em prol da obra de Deus. E a gente vê isso na vida de José. Então, se você souber, você está tendo uma oportunidade ímpar de aprender cada vez mais. Você tem um pastor diferenciado e deveria valorizar isso. Então, pastor Rubens, nós te amamos muito. Graças a Deus nós estamos aqui. E nós celebramos a vida, porque assim Deus se alegra com cada um de nós. Então nós, como igreja, pastor Rubens, celebramos a vida que há em ti, a vida que há na tua esposa e na tua família. As palavras podem dizer, mas eu acredito que muito mais fala o nosso olhar, porque diante do nosso olhar as palavras se calam, elas se somem, elas se consomem. Então que o olhar do povo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, seja um olhar de bênção, de graça, de misericórdia, de paz e de alegria, de benignidade e de bondade, de mansidão e domínio próprio, da prosperidade do Senhor sobre ti e tua casa e toda a tua descendência. Esse é o desejo do nosso coração para contigo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E cremos que a obra não parou, ela continua. Então se prepare, porque muito mais virá. É uma lembrança, e eu vou entregar o teu filho. Não coma. É um chocolate. Já foi avisado. Não coma. Eu vou dar para ele também. Só o senhor vai entender, pastor. Vou pôr lá dentro, tá bom? Deus abençoe. Receba. Receba no nome de Jesus. Amém. Queridos, agora eu convido a todos para orarmos juntos, abençoando a vida do pastor Rubens. Eu peço por gentileza e por fé, estendam as suas mãos direitas e repitam após mim. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o teu grande prazer e o nosso prazer, nós celebramos esse dia de aniversário do nosso pastor Rubens, a quem o Senhor nos deu, e a ele deu a responsabilidade de carregarmos todos, pela fé,
Deus amado, que a tua graça esteja com ele, a força do Senhor esteja com ele, que o teu servo veja, ainda na terra dos viventes, os bens que o Senhor já o prometeu, e que o teu servo guarda no coração. Isto seja para o bem do teu filho, o bem da tua família, o bem da tua igreja e para a glória de Deus. Oramos no nome de Jesus. Te amamos, pastor. Revelação do amor.